questões de fundos especiais para a LESP. AFO significa questões de orçamentárias, questões de direito administrativo, direito financeiro e direito orçamentário, entendeu? Daí a gente fazendo as questões, são só 12 questões, né? Apagar essa questão. De acordo com a Lei 4.320, fundos especiais são constituídos pelo produto de receitas especializadas. Constituir receitas especializadas por lei se vinculam a realização de determinados objetivos ou serviços e facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Facultada é errado. Pelas dotações atribuídas, as especiais são constituídas pelas dotações atribuídas a diversas unidades orçamentárias que poderão, quando expressamente determinada na Constituição, serem movimentadas por órgãos centrais de administração pública geral. Certo, dotações que são atribuídas a diversas unidades orçamentárias. Acho que isso pode ser. São constituídas pelos créditos suplementares especiais autorizados e abertos por lei federal. Lei federal que abre os fundos especiais, acho que isso pode estar certo. São constituídos pela diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito. Não, isso não parece certo. Constituídos especiais são constituídos de receita de capital provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas de conversão em espécie de bens e direitos e dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público destinados a interesses extraordinários de pessoas políticas. Era o primeiro, pelo produto de receitas especiais especificadas, que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, certo? Apesar de que a única coisa que eu estava acreditando nisso aqui é tipo uma vinculação especial a alguma coisa, né? Mas, nesse caso aqui, eu tinha, como eu falei no começo, eu cancelei por causa dessa facultação de adoção de normas peculiares de aplicação. Porque, na verdade, eu nem sei o que é isso. O que são facultadas normas peculiares. Bom, mas vamos lá. Próxima questão. Contadora. De acordo com as disposições da Lei 4.320, enquanto afirmar que respeito fundos de despesa, especiais de despesa, que a lei quer instituir fundo especial não poderá determinar normas peculiares de controle e prestação de tomada de contas. E claro que elas podem colocar normas, certo? A lei de orçamento consignará a transferência de capital na conta dos fundos especiais. Eu acho que pode sim a lei de orçamento consignar, colocar alguma coisa, algum tipo de valor para ser transferido para uma conta especial, para um fundo especial. Uma parte de valor específico. Terceiro, a aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais, far-se-á através da dotação consignadas na lei orçamentária. Através de dotação consignada na lei orçamentária ou em crédito adicional. Volta. Aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais, certo? Como é que vai aplicar o dinheiro que está vinculado a fundo especial? Ele diz, far-se-á através de dotação consignada em lei, ou seja, eles têm que escrever uma dotação na lei orçamentária ou em créditos adicionais. E eu acho que isso faz sentido. Esse dinheiro que foi para fundos especiais, quando for aplicado, ele tem que ser escrito o que vai ser aplicado. Mas aonde? Que é como crédito adicional ou lei orçamentária, ou na lei própria lei de adicionamento. Eu acho que isso faz sentido. Mas vamos ver os próximos. São constituídos pelos produtos de receitas especificadas que, por decreto, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços. São constituídos pelos produtos de receitas. Não, eles não são feitos de produtos de receitas. O saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte na crédito do mesmo fundo, se houver previsão expressa de lei que institui. Ou seja, está falando que se tiver saldo positivo no fundo, tipo, sobrou dinheiro no fundo, ele é transferido no próximo ano. E eu acho que isso faz completo sentido, né? O apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo, se houver previsão expressa na lei que o instituiu. Espera. Eu acho que é normal e não é necessário colocar uma lei específica. Que a lei tem que especificar isso. Bom, então vou pular isso aqui. Transferências de capital à conta dos fundos especiais. Ou a aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais faz-se através de dotação. Vamos ver essa dotação aqui. É que deu certo? Basicamente, a lei e um crédito adicional que vai falar quando vai ser aplicado o teco das receitas orçamentárias vinculadas a fundos. Essa questão, uma questão de advogado, salvo determinação, em contrário da lei que instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço não será transferido para o exercício seguinte e a crédito do mesmo fundo. É aquela coisa que estava no enunciado anterior de contador, está errado. As entidades autárquicas ou paraestatais, estatais de previdência social investidas de delegação para arrecadação de contribuições para fiscais da União,
dos estados, Distrito Federal, municípios, terão seus orçamentos aprovados por lei do Poder Legislativo. Lei do Poder Legislativo, salvo-se disposição legal expressa determinar que sejam pelo Poder Executivo. E, na verdade, a lei é do Poder... É uma lei do Poder Executivo aprovada pelo Poder Legislativo. Deixa eu ver uma coisa. Atribuições para fiscais da União, do Estado do Distrito Federal. Os orçamentos aprovados por lei. As entidades, cara, vão ser aprovadas por lei. Ela fala de autárquico, para estatal, tipo, exceto de previdência social ou investidas a de delegação para arrecadação. Na verdade, essa daqui não está confundida, então vamos pular. As previsões para depreciação não serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das entidades autárquicas e para estatais. O que não é computado? Depreciação não serão computadas. Depreciação, o que é isso? Se você não sabe, é um valor que é considerado, não é, na verdade, realmente não é computado, mas ele é considerado no longo prazo, tá? Depreciação é um valor que tem até uma fórmula matemática para contar ele, que é o valor que será depreciado de alguma coisa. No caso aqui ele está falando de saldo líquido, para não serem computados, para o saldo líquido de entidades autárquicas ou para estatais. Isso está certo, elas não são computadas quando faz a conta, tá? Mas apesar de ter. O controle de execução orçamentária não compreenderá o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestações de serviços. Não entendi. Controle da execução orçamentária não compreenderá o cumprimento de programa de trabalho. Controle, execução orçamentária. Controle de execução orçamentária. Não o quê? Não compreenderá o cumprimento do programa de trabalho. Ou seja, o controle, que é basicamente verificar se as coisas estão sendo ocorrendo, certamente, ele fez um controle, mas não compreenderá, o que significa que não fará controle sobre o quê? O cumprimento do programa de trabalho. Ou seja, ele está falando que não vai controlar se houve o cumprimento do programa. E isso não faz o menor sentido. É claro que ele tem que saber se houve um cumprimento do programa, né? Se vai ter um controle, se houve um programa, ele está sendo feito certamente, né? Deixa eu continuar lendo, né? Porque essa coisa ainda está me confundindo. Do programa de trabalho expresso em termos monetários. Cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários. Não compreenderá o cumprimento do programa de expresso em termos monetários. O cumprimento do programa, mas ele está escrito como os termos monetários, ou seja, os valores que foram usados no cumprimento do programa, em termos de realização de obras e prestação de serviços. E não faz o menor sentido tudo que seja controlado. Próxima questão. Constitui fundo especial, produto de receitas específicas que por lei vinculam a realização de determinados objetivos ou serviços facultados à adoção de normas peculiares à aplicação. Olha, era a mesma coisa daquela questão anterior, né? Até essa coisa que me confundiu, né? A facultada. Vamos lá. Bom, nessa questão de fundos especiais acabou sendo a mesma questão. Apesar de eu tava querendo escolher essa B aqui, só porque ela é complexa. Mas também não faz muito sentido pra mim. Essa coisa de lei do Poder Judiciário que seja do Poder Executivo. Próxima questão. Essa questão de quê? De procurador. Prefeito do município, porque eu estaria, né, o procurador tem que fazer trocar as pessoas, né? Ele é do ministério. Prefeito gostaria de vincular recursos orçamentários de modo permanente ao que ele chama de setor de tecnologia de inovação e inovadora. Sabe, não pode existir vínculos permanentes de recursos, tá? Com a finalidade de estimular a geração de negócios, renda e emprego no município. Apesar de ser legal, bonitinho, não é legal isso aqui não. Desse quadro, a adoção e o instrumento financeiro mais adequado a serem utilizados pelo prefeito com essa finalidade. Ou seja, ele quer fazer uma coisa, um jeito que o prefeito podia fazer isso, criar um tipo de modo permanente. E é basicamente ele criar isso aí, um tipo de arrecadação. Ele vai ser permanente enquanto essa norma de arrecadação do fundo especial continuar funcionando. Daí ela vai, porque basicamente vai arrancar um dinheirinho, e daí arrancado esse dinheiro ele é investindo nesse treco aí que ele pediu. Vamos ver. A aplicação, ou seja, essa questão aqui eu tinha que saber o método que ele tem que usar. Um prefeito tem que usar um tipo de lei ou um decreto ou uma publicação para conseguir ativar esse treco de arrecadação, certo? Pelo menos eu acho que vai ser sobre isso a questão. Primeiro diz, a publicação de um decreto vinculando parcela das receitas de impostos geradas com a instalação de novos negócios no município. Um decreto vinculando o quê? Parcela das receitas dos impostos geradas para a instalação de novos negócios no município. A ação voltadas e políticas públicas para o setor-alvo. E eu acho que isso é ilegal. O prefeito não pode fazer esse tipo de criação de impostos assim e publicar um decreto e daí vincula tudo. Acho que ele é ilegal ele fazer isso assim, ele mesmo querer fazer isso, sabe? Ilegal. As voltadas a políticas públicas para o setor-alvo. Tá. O segundo ponto diz o envio à Câmara Municipal de projeto de lei criando fundo municipal. E tá o fundo. O qual terá como receita percentual a ser vinculada às receitas do município respeitada a vedação de vinculação de impostos. E isso está certo. Opa! Voltando. Bom, a primeira não faz muito sentido. O segundo fala o envio da Câmara. Ele enviou para a Câmara, que é o poder legislativo do município, né? Câmara de Vereadores, do projeto de lei, tá? Criando fundo municipal. Ele quer criar um fundo municipal, certo? E meio que vinculação de receitas para ter uma arrecadação. E acho que isso aqui faz sentido, só não sei se é para mandar para esse lugar mesmo aqui, a Câmara de Vereadores. O segundo fala, uma Câmara de Vereadores, projeto de lei, de novo, criando fundo municipal, o qual terá como receita, vamos ver a diferenciação, permanente percentual.
a ser vinculada a receitas e impostos. E, de novo, não pode ser impossível ser coisas permanentes, certo? O último, o quarto, fala a publicação de um decreto concedendo a redução da alíquota de impostos sobre os serviços para setores a serem incentivados. Isso aqui não faz muito sentido também, né? E o envio anual de câmaras vereadores do projeto de lei orçamentária contendo dotações específicas ligadas às ações públicas de incentivo ao setor. Isso aqui faz meio que sentido. Mas isso aqui, obviamente, não teria nada a ver com um tipo de permanente. Tipo, faz sentido colocar na lei orçamentária coisas, dinheiros para valores para serem estimulados nesse setor aqui que ele falou. Mas isso não seria ligado a um tipo de treco permanente. Para virar permanente, tem que ser criar a lei, né, que tá falando aqui, e tem que criar um fundo com meio de arrecadação. A arrecadação não pode ser vinculada e não pode ser para sempre. Então, o único que tá certinho é esse cara aqui. E deu certo, né? Minha lógica louca deu certo. Próxima questão. É a lógica de louco esperto. Nos termos da 4320, o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, produto de receitas, resultado das receitas, resultado do dinheiro, dinheiro especificado, que, por lei, se vincula à realização de determinados objetivos ou serviços. A própria lei vai vincular o que tem que ser usado esse dinheiro. Facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. As normas peculiares de aplicação faz com que isso aqui esteja falando de fundo especial. Próxima questão. Constitui fundo especial, segundo a Lei 4320, a aplicação das receitas orçamentárias oriundas de turnos. Quer dizer, eu vou procurar a coisa que está escrita facultada, porque agora para mim a palavra-chave desse aqui é facultada. Esse aqui não tem facultada, esse aqui não tem facultada, esse aqui tem facultada. É por ser especificadas que por lei se vinculam a realização de determinados objetivos de serviço, né? Falando na última questão também, esse enunciado. E a facultada da adoção de normas peculiares. Olha aqui, facultada. Para mim agora a palavra-chave dos fundos especiais é facultada. Vou anotar isso. Falta só mais duas questões. Dentre as características próprias dos fundos especiais, de acordo com a estabelecida na legislação pertinente, é correto indicar essas específicas: vinculação à utilização de determinados objetivos ou serviços, normas peculiares de obrigações, vinculação de determinado órgão da administração e o quê? Facultância, que é a coisa facultativa? Não entendi o que essa coisa quer dizer, não. É correto indicar receitas específicas, vinculação, aplicação, vinculação de determinado órgão de administração e a estabilização interna do processo decisório? Não sei. Restituição de concedente do eventual saldo dos recursos? Não sei. Espera, restituição ao concedente do eventual saldo dos recursos. Isso aqui basicamente está falando de devolver o dinheiro. Nada a ver, nada a ver. Inclusão de despesas realizadas antes do dia ou depois do período de vigência do instrumento. Colocar na conta aqui despesas de antes e depois? Não. Restituição de concedente de valores transferidos. Restituição ao concedente dos valores transferidos. Restituídos concedente? Nada a ver. Recolhimento à conta dos concedentes do valor. Recolhimento à conta do concedente. Certo. Dá um dinheiro, o valor do quê? Do valor correspondente a rendimento de aplicação no mercado financeiro. E, na verdade, eu acho que isso aqui faz pouco sentido. Devolveu se o treco mais só se o treco fosse um tipo de treco de financeiro, né? Então, recolher uma parte do treco percentual concedente de rendimento e passar para o cara que concedeu o dinheiro, certo? Faz total sentido isso aqui. Mas, era para falar isso aqui? Deixa eu ver. Dentro das características dos fundos especiais, de acordo com o que estabeleceu na legislação pertinente, é correto indicar. Na verdade, se lembro, numa questão anterior, estava falando que eu queria que o investisse num treco específico lá, que era tecnologia e trecos, para o quê? Para o município arrecadar dinheiro. Um recolhimento, restituição, descentralização interna do processo decisório. Tipo, isso aqui é extremamente ambíguo, não tenho a menor ideia do que quer falar com isso. Esse aqui, na verdade, é interessante, mas esse aqui é o resultado final. Não sei se isso aqui tá certo. Então vamos só ler de novo essas características. Última tentativa. Características: receitas específicas, vinculação à realização de determinados objetivos ou serviços, certo? Normas peculiares de aplicação, vinculação a determinado órgão da administração. Nem que a gente errou. Basicamente, essa coisa de centralização interna do processo, extremamente ambíguo. Vamos, dessa vez a gente vai ver, porque eu não entendi nada dessa questão. Vamos ver a resolução. Voltamos. Bom, eu tava lendo o gabarito e a resolução é extremamente complexa, cara. Nem a pau que eu ia saber tudo isso aqui. Mas o básico que eu sei é o treco dos fundos. Aqui, ó. O treco do artigo 71 dos fundos. Vamos ver. Constitui fundo especial, produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Sendo a aplicação das receitas, deixa eu clicar, fazer aquela coisinha.
a linhazinha bonitinha de leitura. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais faz-se através de dotação consignada na lei orçamentária ou em créditos adicionais. Artigo 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial, apurado em balanço, será transferido para o exercício seguinte no crédito do mesmo fundo. Artigo 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar novas peculiaridades de controle e prestação e tomada de contas. Olha, teve uma questão com isso aqui, né? Determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas sem que, de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, né? Depois ele fala das opções das questões. A descentralização interna do processo decisório, que era certa. Segundo um cara que eu não conheço, Reinaldo de Costa, em seu artigo Fundos Especiais, Nova Forma de Gestão de Recursos Públicos, de 91, são 3 os tipos básicos de gestão de recursos financeiros. Caixa, única ou fundo geral de valores, fundos especiais naturais ou mista. Ou seja, geral, fundo especial ou mista. Geral, especial ou mista. Geral, especial ou mista. E ele fala, neste último administração, que é o mista, a administração dos recursos se desdobra em formas diferentes de gestão. Ou seja, por causa da única e por fundos especiais regulamentados, funcionando estes, com exceções daquela, no entendimento do autor, a gestão mista é o tipo adotado na administração pública brasileira. Ou seja, especial e geral ao mesmo tempo, sob o amparo de combinação. 56, é o princípio da unidade de tesouraria, que é a unidade do dinheiro, né? Com os artigos 78 e 74 que a gente acabou de ler, até 4321, que são as normas peculiares de aplicação de prestação de contas, visando a gestão por fundos regulamentados, promover a descentralização dos processos decisórios de controle. Loucão, né? Próxima questão. Segundo o carinha, uma das características dos fundos é assegurar que os recursos financeiros destinados às finalidades do fundo e não utilizados no exercício sejam preservados para uso no exercício seguinte. Essa é uma das regras, né, que a gente gosta, mas estava muito estranha lá nas questões. O que evita desperdício de recursos pelo trabalho e comprometimento dos saldos nos finais do exercício, embora o resultado possa ser obtido pela simples adoção de boas práticas. Ou seja, o saldo dos recursos deve ser utilizado no ano seguinte e não devolvido ao concedente. Terceiro, somente podem ser realizadas as despesas após o período de vigência ao instrumento e não faz sentido nenhum realizar despesas antes do período de vigência do instrumento, né? Certo. De novo, próximo, tal como dito no comentário do B, os saldos não utilizados no exercício serão utilizados de novo. Seguinte. E o último, os valores dos rendimentos da aplicação de mercado financeiro também fazem parte dos recursos do fundo especial, tal como principal. Ou seja, o valor que foi arrecadado como do fundo para através de financiamento, ou seja, através de métodos de arrecadação de dinheiro de... Caraca! A palavra que a gente acabou de falar. Rendimento de aplicação do mercado financeiro. De investimento. Isso. É do próprio Cainhas. Próxima questão. Última questão é de procurador. Procurador, nível superior, vamos ver. Há produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação, constituindo os termos da lei geral de... Facultada, olha, a palavra-chave é facultada. Geral de orçamento. Nesse técnico da lei geral de orçamento, que é 4320, eu já ia estar meio confundido, porque todas as outras questões estavam escritas lei 4320 ao invés de lei geral de orçamento, né? Reserva de mercado, reserva de garantia, fundo especial. Vamos lá. Acertamos. Agora, pausa. Bom, acabei de verificar quantas a gente acertou. E basicamente foram de 12. De 12 a gente acertou 10. Que na verdade não sei quanto de porcentagem é isso. Seriam uns 80%? Espera, né? 12 é 10%, na verdade é 1,2. Já que a gente errou uma e errou duas, então a gente na verdade passou de 80%, passou de 20%. Passou de 1,2, 2,4. 2 é 20%, ficou uns 10, 80, 18%, certo? Tá certo. 86%? Sei lá. Vamos lá. Mas o problema dessas questões aqui que a gente fez é que, basicamente, a gente só acertou elas por causa que a gente sabia que as questões eram de fundos especiais. E depois de um tempo, depois de 3 perguntas, a gente sacou que basicamente as questões que falam de fundos especiais são todas com esse termo aqui. Facultada, ter que criar lei, que vincular, o ano vai para... O dinheiro do ano passado vai para o próximo ano, né? Basicamente, todas essas coisas seguir essa mesma regra. Ou ele falava esse enunciado aqui, esse enunciado básico, que está lá naqueles artigos 70, 74, 75, 76, ou ele falava alguma coisa extra que era meio óbvia. Tipo, todos os outros enunciados tinha alguma coisa que não fazia sentido, mas só não fazia sentido se você tinha algum tipo de conteúdo de contabilidade na cabeça para fazer um raciocínio daquelas enunciados loucões, né? Mas o principal é que a gente sabia que essas questões eram de fundos especiais, então não deu para errar, né? Ou seja, na verdade isso aqui é difícil. Você tem que decorar aqui esse enunciado que significa fundo especial. Produtos de receitas especificadas por lei vinculam a realização de determinados objetivos ou serviços. Palavra-chave, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação, constitui termos da lei geral de orçamento. E assim termina o conteúdo.